pode pregar 700 vezes, 800, 1000 vezes, e sempre que você tiver com a oportunidade, você vai estar com o seu estômago, com a sua barriga, com o seu intestino bagunçado. Quem já pregou ou vai pregar, é só de pensar, já fica... Você sabe o que eu estou falando. Mas antes eu quero só citar algo rápido, dizer que eu sei que tem muitos de vocês. James, você está aqui. Que bom, que bom. Muitos de vocês aqui estão passando por vários processos. Processos que muitas das vezes, como o nosso mano acabou de dizer aqui, doloridos, que muitas das vezes tem sido comparado a uma surra. Eu quero dizer que isso traz maturidade, como foi dito aqui. E maturidade não é ser velho igual o tio quer. Não é, irmãos. Maturidade é aprender com as dificuldades. É você pegar isso que você está passando, sabe? E crescer com isso. Não continuar como menino, mas crescer. Isso te faz maduro. Você pode ser um jovem, Lipe, maduro. Um jovem de 12, 14, 15 anos que já tem experiência porque foi machucado pela vida e serviu como lição para seguir sua missão. Amém? Então é isso, eu queria dizer isso. Então, sofra feliz. Ai, misericórdia, mas é isso aí. Feliz em meio ao caos. Amém? Abra comigo os teens que ficaram, né? Porque muitos teens saíram. Os teens que ficaram, fique sabendo que nós lançamos hoje o Momento DT, Desperta Teen. Todo domingo vai ter um aqui, um dos jovens que vai falar algo da parte de Deus para a igreja. Então, jovens, adolescentes, se preparem, porque eu vou avisar antes, tá? Não vai ser pego de surpresa, porque eu quero que você se prepare para falar algo aqui na presença do Senhor. Então, fique esperto, você pode ser o próximo. Amém? A Radassa pegou no embalo, porque ia ser um outro jovenzinho, mas ele não pôde estar aqui, então pegamos ela ontem. E ela conseguiu, graças a Deus. Fala. Amém? Abra comigo aí a citação da Radassa, Josué 1:9. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, porque vocês sabem que eu gosto de pergunta comigo mesmo. Mano, você consegue dar só um pouquinho de retorno para mim? Só um pouquinho, minha mesa está desconectada. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: o que eu preciso fazer uma palavra bem... O que eu preciso fazer para viver plenitude? O que eu tenho que fazer para viver plenitude? Você poderia pensar aí alguma coisa assim, se eu fazer isso, eu vou viver plenitude. Se eu andar sendo assim, eu vou viver plenitude. Exercer as disciplinas espirituais. Alguém mais quer dizer algo? Obedecer também é exercer. Quem mais? Desse lado aqui esquerdo, James quer falar? Confiar em Deus. Muito bem, muito bem. Confiar em Deus. Alguém da minha direita quer falar? Algum dos jovens? Ser humilde. Aqui da minha direita? Se render, rendição. O que eu preciso fazer? Dimas, o que eu preciso fazer para buscar a Deus enquanto se pode achar? Aleluia. Josué 1:9. Deus falando a Josué, ele diz assim, na RA, por favor. Fiquem comigo, irmãos, fiquem comigo, presta atenção, eu vou correr. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas,
não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, eu não te mandei? Ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Outra versão, não precisa abrir, Edinho, porque você não tem essa, é a Bruna que está aí hoje. Na amplificada: eu não te ordenei? Seja forte, vigoroso e muito corajoso. Não temas, nem te assombres, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andares. Amém? Então o que eu devo fazer para viver plenitude? Se eu não confiar, né, James? Se eu ficar apavorado, se eu ficar medroso, se eu temer na minha caminhada, se eu olhar para as dificuldades, o Senhor está dizendo que para viver plenitude precisamos ter coragem, precisamos arregaçar as mangas, não temer o tamanho do barranco que nós temos que arrancar. Nós precisamos tirar pá por pá até o barranco sair totalmente. Irmãos, eu quero fazer contar uma breve historinha aqui da palavra de Deus até eu chegar nesse ponto aqui de Moisés não, Josué, o sucessor, né, Josué de Moisés. Quero chegar até Moisés. Vamos rapidinho. Mas como a Cris já leu aqui, Deus criou os céus e a terra. Tudo Ele fez. Criou o homem, criou a mulher, criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem curioso, teimoso, foi lá e... Aqui falou, você faz o fruto para não comer, né? O homem comeu e pecou. E ali o Senhor fez uma promessa, e todos conhecem a promessa que o Senhor fez desde o jardim. Onde está escrito? 3. Estou caguetando. Não, por pouco. Gênesis 3, ó, da 3. Quase tarde. 15, irmãos. Recolhem a promessa do Senhor feita ali no jardim do Éden. Gênesis 3:15. Abre aí rapidinho, Edinho, me acompanha. Gênesis 3:15. E porém inimizade ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Da barriga da mulher sairia um que iria pisar a cabeça da serpente. Ele ia sofrer, ele ia ter o calcanhar ferido, mas sob as suas pisaduras, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Vamos seguir, irmãos. O homem teve filhos, Caim, Abel e Sete. E nós conhecemos ali o primeiro homicídio. Quem matou quem? E o Abel foi o primeiro egoísta, como nós já aprendemos há pouco. Caim foi o primeiro egoísta. Ele matou o Abel e falou, e Deus foi perguntar, e ele? Cadê seu irmão? Eu é que sei do meu irmão. Eu que tenho que cuidar dele. Se eu que criou, se eu que cuide. Você criou, foi seu. O Senhor multiplicou os homens na terra, só que com ele multiplicou o mal. E todo mundo era mal. Todos os meninos levados. Ninguém obedecia o papai e a mamãe. Todos conhecem essa musiquinha, né? Só existia filhos mal criados. E aí o que Deus teve que fazer? Teve que mandar um dilúvio. E a outra musiquinha diz assim:
Cadê a musiquinha que eu coloquei aqui? Esqueci a musiquinha. Que falava chuva, 40 dias e 40 noites. Chuva. Veio 40 dias de chuva sobre a terra e destruiu todo mundo. E só sobrou quem? Justo e bom. Ele andava com Deus. Irmãos, eu conheço todas as músicas, porque eu colocava para os meus filhos ouvirem desde pequenininho. As crianças diante do trono. Seu filho ouvir, porque ele vai decorar e cantar a palavra. Não só sobrou quem? A família de Noé. E Noé foi o primeiro viticultor. Quem sabe disso? Foi o cara que fez o vinho, irmãos. O cara foi o primeiro viticultor. E o primeiro também a ficar bêbado. O mandiocão ficou bêbado e o filho lá foi ver ele nu. E ganhou uma bela de uma maldição. Pela honra seu pai e sua mãe, né? Honra seu pai e sua mãe, para que vá bem e viva bastante tempo na terra. Enfim, irmãos. E aí começou a multiplicar de novo. Olha só o ciclo, irmãos. Deus criou o homem pecou, e aí Deus expulsou ele do jardim, porque eles pecaram, e eles multiplicaram, multiplicou a maldade. Aí Deus falou assim, se arrependeu de ter criado o homem, e aí ele mandou o dilúvio, e queria fazer uma nova geração, que aquela geração já era. E aí ele manda o dilúvio sobre a terra, e aí os descendentes de Noé começam a crescer, e crescem com uma rapidez, porque o homem vivia muito naquela época, 900 anos, imagine quantos filhos um homem de 900 anos podia ter. Então era muita gente. E aí o homem com medo, eu quero fazer um breve relato aqui nessa parte, com medo de Deus mandar chuva de novo, ele falou assim, vamos juntar, e vamos fazer uma grande torre. Vamos fazer uma torre gigante para que nós cheguemos ao céu. E a palavra-chave aqui, para que eles queriam fazer isso? Para ele ser célebre, para ele ter fama, para ele ser reconhecido, para ele ser lembrado. Eu quero ler esse versículo. Abre aí comigo, Edinho. Gênesis. Bruna, desculpa. Vocês são? Gênesis 11:3. Gênesis 11:3. Presta atenção. E disse uns aos outros: vinde, façamos tijolos e a queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Irmãos, aqui eu preciso tomar um rápido tempo com você, para você entender que nós temos o espírito de Nimrod. Eu sempre gosto de falar sobre Nimrod, porque nós somos iguaizinhos. Nimrod é eu, Nimrod é você. Sabe por quê? Porque nós queremos ser lembrados, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos, igual eu disse lá sobre Jesus, ele tem a primazia, mas ele fez um processo para ter a primazia. Nós só queremos ter a primazia, nós queremos chegar e ser visto, e quando não somos vistos, ficamos nervosos. Nós chegamos no lugar e queremos ter a ideia. E quando temos a ideia, fazemos lembrar: olha, a ideia foi minha. Irmãos, nós somos ruins. E nós queremos deixar a história só por causa da gente mesmo. Queremos o destaque. Coloquei aqui. Queremos a preferência. Queremos dizer que a ideia foi nossa. Foi eu que disse. Aí quando dá certo, falei: não falei? Não falei? Nós temos o espírito de Nimrod. O primeiro pedaço de quem que é?
tem que ser meu. Afinal de contas, eu sou o pai. Ah, vai dizer que na sua casa não era assim. Deixa eu tirar primeiro, depois vocês tiram. É assim, não é, irmãos? E sabe o que Deus faz, irmãos? Quando a gente é assim? Igual ele fez lá na torre. O que ele manda? Confusão. Sabe por que a igreja tem tanta confusão? Sabe por que nós, às vezes, não conseguimos chegar no auge como banda, como ministério, como presbitério, como grupo dos jovens ou dos teens? Porque nós queremos ser o cara do time. Nós queremos ser o cara da banda. Nós queremos ser o cara da pregação. Quando pregamos, esperamos logo alguém falar: e aí, como é que foi a pregação? Porque nós não estamos preocupados se alguém ouviu a mensagem e tocou o coração. Nós estamos preocupados como eu fui. Que o espírito de Nimrod caia por terra em nossa comunidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não terá Nimrod aqui, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. Continuando, Deus chama Abraão. Depois disso, Deus bagunçar todo mundo, cada um foi para um lado. Deus viu lá: eu preciso arrumar um povo. E a Cris já falou sobre um pouquinho de Abraão. Abraão falou assim: não vou sozinho, né, gente? Eu preciso levar alguém comigo. Aí pega e leva o seu sobrinho logo. Aí quando Deus chama alguém, irmãos, presta atenção, quando Deus chama alguém, ele fala assim: apenas não temas, seja forte e corajoso. O que Abraão fez? Pegou e foi, porque ele obedeceu a palavra. E que quando ele fala: tudo que você fizer será bem sucedido. Então o que aconteceu? Deus prosperou, porque ele obedeceu. E aí o rebanho veio, a ovelha veio. E aí tinha tanto rebanho que o negócio engripou lá. A briga deu confusão, pô. Deu confusão. Confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí tiveram que se separar. Separaram, um foi para Sodoma, para as campinas que se aproximava de Sodoma e Gomorra. E aí ele foi tentado até chegar lá. E os irmãos já sabem a história. Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu por Ló. E aí mandou o anjo. Os caras lá queriam pegar os anjos. De tão ruim que era o negócio lá. De tão ruim que era o negócio. Mas enfim. Uma curiosidade aqui. Sara, que era a esposa de Abraão, não podia ter. E aí ele orou, mas Abraão aprontou, né, irmãos? Ele era obediente, mas ele tinha medo um pouquinho, porque ele deu a mulher dele para uns caras, mas Deus protegeu, mas o cara era meio mereréu, mas ele era da fé. Ele cria, então ele gosta de gente, é isso mesmo. Enfim, nasce. Quem que é o nome do filho de Abraão? Primeiro ele quis dar um jeitinho para Deus, né? Muito bem. E aí ele deu a esposa, deu a serva. E aí nasceu Ismael. Confusão. E depois Deus, depois de velho, irmão. Velho, tio quer? Velho. O Senhor cumpriu a promessa que lhe daria um filho. E vocês aqui ouviram por esta manhã que Deus, depois que deu o filho, pediu: eu quero teu filho, eu quero. E quanto de nós aqui, olhando quem é pai, quem é mãe, entregaria o seu filho num sacrifício, a qual você mesmo ia sacrificar? A fé de que você sacrificaria, e muitos dizem isso, que depois Deus ressuscitaria. A fé dele era tanto que ele estava lá convicto que Deus ia fazer alguma coisa. Ele que deu. Quantos de nós teríamos essa confiança, esta fé? Não se assustaria com a pressão, com o seu filho amarrado.
Que fé. Isaac teve sua esposa que chamava Rebeca. É rapidinho, irmãos. E também não podia ter filhos. Não podia. E aí ele teve 2 filhos. Como é o nome dos filhos? Jacó e Esaú. Eu gosto sempre de brincar com o Asaf quando ele não quer fazer as coisas lá em casa. Eu falo assim: você pode, se quiser, você pode trocar o seu direito de primogenitura, porque você é o mais velho. Mas se você não quer fazer o seu serviço, que é seu, do mais velho, troca com o bem. Passa o direito de ser o primeiro. Esse negócio de primazia, todo mundo gosta de ser, né? Pô, o Benjamin, aí ele vai ter a responsabilidade de fazer e você fica de boa. Mas ele que vai ser. Não, papai, eu não quero. Aí o Benjamin já comprou. Moço, mas muitas das vezes nós passamos a responsabilidade por coisas tão fúteis. Trocamos o nosso direito de filho por um pratinho de lentilha ruim, irmãos. Um prazer momentâneo. Uma noitinha chumbrega. Olha, tio Té que me ensinou. Tio Té. Vocês entenderam, né? O pastor Álvaro não conhece essa palavra. Ele que me ensinou. É coisa ruim. Coisa ruim. Você acha que vale a pena? Vale a pena, mano? Um traguinho. Perder a presença de Deus por causa de uma mulher, uma noite. E depois você carregar isso pelo resto da sua vida. E olhar para trás e falar assim: desculpa a palavra para os visitantes, que merda que eu fiz. Olha, você faltou. Pra quê? Irmãos, não vale a pena. Então não troque o seu direito de filho, o direito da herança, por umas coisas tão banais. Irmãos, Jacó, você sabe da história, Jacó que ficou com o direito, e Jacó teve que fugir do seu irmão, e a história conta que ele fugiu para a casa de Labão, eu ia falar Balaão. Labão, e lá ele teve que trabalhar dobrado pela mulher que ele... Quem era? Raquel. E aí ele catou quem? Lia. E a Lia deu filho, porque Raquel também não podia dar filhos para ele. Caramba, Deus gosta de tratar gerações, né? Ele tratou 3 gerações igualzinho. Ora que vocês vão ter filho. Se não orar, não vai ter. Ora para sair dessa situação, porque senão a geração próxima também vai passar por isso. E ele teve quantos filhos? 12. Estão comigo. E qual que era o preferido de Abraão? O grande José. Era tão preferido que rolou uns confusão. Rolou. José também era imaturo, né? Ele era muito imaturinho. Teve que apanhar. E esse apanhou. E esse apanhou. E apanhou. E apanhou. Foi vendido. Foi escravo de Potifar. Foi parar na cadeia. Foi esquecido pelo amigo que teve o sonho interpretado. E ficou mais um tempo lá. Até que José foi lembrado pelo copeiro ou como é o nome do outro? Padeiro ou copeiro? Pô, você não vale. Eu quero ouvir os irmãos. O copeiro, irmãos, o copeiro lembrou dele. E aí falou assim: eu tenho um cara lá que tá preso, ele falou e aconteceu certinho. Aí que Faraó falou: manda trazer esse cara pra cá. E ele trouxe, Faraó tinha um sonho de 7 vacas magras, não gordas, e depois 7 vacas magras, e José disse que era 7 anos de fartura, e depois 7 anos de muita escassez. E aqui, por causa disso, ele foi conduzido não somente para governador, mas como administrador. E o que aconteceu nesse tempo, irmãos? Prosperidade. A prosperidade foi tanta
que quando teve 7 anos de vacas magras, ele distribuiu cereais a todo o povo, a troca de bens e dinheiro. E Faraó teve tantas posses nessa época, tantas posses, tudo porque ele colocou um sábio e um justo para governar, porque a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Eu não quero abrir um parênteses sobre justo governo agora, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Misericórdia. Irmãos, e eu estou já terminando meu resumo. Ele realizou o sonho dele. José realizou o sonho dele. Porque o sonho que ele teve quando era bebê, que os irmãos iam o quê? Se curvar a ele. E ele teve o sonho realizado, mas não se sentiu bem com o sonho. Peraí, eu sou José, gente, eu sou José. Sou José, que vim aqui e vocês foram usados por Deus para eu estivesse nesse lugar para trazer livramento, não só para você, mas para todo o Egito. Mas eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a sua luta, mas toda luta tem propósito. E todo propósito, irmãos, faz com que você cresça, mas não é só para você. Nós somos muito egoístas, somos muito Nimrod. Nós pensamos só na gente. Você passa por essa luta porque Deus quer usar você para abençoar muitos através dessa luta. Então, primeiro, não despreze o sonho de uma criança, porque às vezes essa criança vai ser um presidente da nossa nação. Essa criança vai ser um grande ministro. Eu vi a nega falando aqui, irmãos, e nós temos que prestar atenção sim nisso, em como nós lidamos com nossos filhos, e eu já vou falar sobre isso. Irmãos, mas enfim, mais uma vez, José trouxe a sua parentela, que era os seus 11 filhos, as suas esposas, os seus sobrinhos, o seu pai, a mãe de Jacó, que agora era Israel, já tinha falecido. E eles foram para lá, uma pequena multidãozinha, sei lá, umas centenas de pessoas. Mas o que eles viraram no Egito? Não, antes eles se multiplicaram, irmãos. Eles viraram tão numerosos, mais numerosos que os próprios egípcios, ao ponto do faraó falou: peraí, tá nascendo muito mais deles do que os nossos. Diga, misericórdia. E aí? Diga, pode dizer. Faraó se assustou e mandou fazer o quê? Matar as crianças. E nesse tempo, como diz lá a palavra em Atos, aconteceu um Kairos. Nasceu Moisés nasceu no tempo oportuno de Deus. Moisés se levantou, e nós estamos lendo sobre juízes, e Moisés pode dizer que foi um juiz daquela época, porque José tinha sido esquecido. A família de José tinha morrido, e o faraó novo que tinha entrado não sabia e nem tinha ouvido falar de José. Acho que não tinha escriba nessa época, né? Ou os caras não gostavam de ler, porque ninguém conhecia dos faraós José. Então eles começaram a oprimir o povo. O povo foi oprimido ao ponto de virarem escravo, e cada vez mais escravo, cada vez mais pressão, e cada vez mais apanhamento. Ele apanhava, até que clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor, e nesse tempo nasceu Moisés. Mas vocês conhecem que Moisés era um cara imaturo, viu, Dudu? Moisés era um cara imaturo. A sua mãe colocou ele num cestinho e ele foi parar dentro do palácio. Foi criado como um príncipe e se achou, podia tudo. Quando teve a oportunidade, entendeu que ele não era um príncipe, mas ele era um homem de Deus, quis ser o libertador na marra, quis ser o Nimrod. Falou: agora eu vou dar um jeito aqui. Matou um cara e teve que fugir. E ele fugiu e foi para a casa de quem? Como é? Jetro. Foi para a casa
base de Jetro, onde ele conheceu sua esposa. E ali ele teve filhos e ficou mais 40 anos sendo treinado como um pastorzinho de ovelha. Até que, certo dia, Deus falou assim, tá na hora, né? 80 anos. Agora você tem 80 anos, 40 anos como um príncipe, 40 anos como um pastor de ovelha. E agora vem cá. Você está maduro o suficiente, agora você está preparado. Vem aqui. Ele foi lá na sarça ardendo, que queimava e não se consumia. E Deus chamou ele para um ministério. Êxodo 3:1. Meu tempo, como é que está? Eita, meu Deus. Que hora que eu comecei? Faz 10 minutos. Hoje tem almoço, né, gente? Dá um boi aí, vai. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado do ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse contigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha? Porque a sarça não se queimava, ou não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava a ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, e por causa dos seus extratores conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Irmãos, o povo tinha uma promessa. Deus acaba de dar uma promessa a Moisés, que ele ia tirar o povo do Egito, que ele ia levar o povo à plenitude. É isso? Deus ia tirar o povo do Egito, da escravidão, do sofrimento, do choro, e a transportar eles para um lugar de glória, uma terra que manava leite, que manava mel. Queria tirar de um povo de lá, ia colocar o povo de Deus lá. Vocês conheceram onde ele enterrou a sua esposa. Só que não foi fácil. Moisés volta para o Egito, só que agora ele vem com poder, ele vem com autoridade. E Deus, para poder esmagar, esmiciar o coração de Faraó, mandou 10 pragas. Vocês sabem dizer quais são as pragas? Vou ajudar vocês. Primeira, água em sangue. Segunda, rãs. Depois, piolho. Mosca, misericórdia, quem gosta de mosca? Peste nos animais. A praga da úlcera. Chuva de pedra. Gafanhoto. Trevas, o dia virou um breu. E por último, a morte do primogênito. E aí Deus, com isso, Faraó não aguenta mais, perdeu o seu filho e falou: manda esse povo. Mas antes do povo chegar lá, ele já mandou atrás. E enfim, Deus teve que abrir o mar, e eles passaram pelo mar, e os soldados de Faraó morreram no mar, e o povo sofreu 40 dias no deserto. Foi?
Era para ser. Era para ser 40 dias o povo ia sofrer no deserto. Mas por causa da murmuração, por causa da rebeldia, por causa da confusão, o povo demorou só mais um pouquinho. E aí onde eu cheguei agora, eu cheguei em Moisés e eu quero falar um pouco agora rapidinho sobre Josué. Abra comigo aí, Edinho, Bruna, Números 13, versículo 3. Enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Todos os homens que eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Sacar, Zacur, obrigado. Da tribo de Simeão, Safete, filho de Orim. 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, é isso? Me ajude. Filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Ó, frisei 2. Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paut, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassé, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabim, filho de Wolf. É isso aí. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, aqui nós aprendemos que Oséias era o nome de Josué. Só que Moisés mudou o nome de Oséias e passou a chamá-lo de Josué. Ok? Versículo 19, acompanhe comigo. A terra, e a qual é a terra em que habita? E depois que eles voltarem, presta atenção aqui, eles deram um relato. Não, aqui não voltaram ainda, mas espera aí, eu estou confundindo. Aqui eles estão falando, vai lá e vocês vão ver se a terra é boa ou má, que tais são as cidades que nele habita, e os arraiais, as fortalezas, também se a terra era fértil, se era estéril, se nela há matos ou não. Tendo ânimo, trazer um fruto da terra, Moisés mandou, que era o dia das primícias da uva. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxe 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar chamou de Vale do Escol, que não é cerveja, por causa do cacho que ali cortavam os filhos de Israel. Presta atenção, irmãos, que eles foram lá e, como era a época da colheita da uva, eles trouxeram um cacho tão grande que eles tiveram que passar um pau por dentro do cacho e 2 homens trazer. Você imagina o tamanho desse cacho? Vou caminhar aqui, irmãos. 27, eles relatam o retorno aqui a Moisés. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este fruto aqui, ó, é dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Eu imagino aqui, a voz já mudaram, o tremor, o pavor. E as cidades são muito grandes e fortificadas, tem muito muro. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar, pela ribeira do Jordão. Mas então Caleb ficou nervoso. Imagina Caleb nervoso. Sabe, Caleb levantou no meio do povo e disse, fez eles calar perante Moisés e disse: ei,
Presta atenção aqui, eu estou falando. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens que os tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, o povo ficou apavorado, porque eu quero que você preste atenção aqui, irmãos, eu já vou caminhar para o fim. Existia 12 espias, um de cada tribo dos filhos de Israel, e tinha ali Oséias e Caleb só, que estavam no mesmo espírito. Só que tinha 10 medrosos que abalançaram o grupo, que deixou o grupo tenso, deixou todo o povo que não ia conseguir. Medrosos. Irmãos, eu faço essa pergunta para você agora. Você faz parte dos 2? Ou você faz parte dos 10? Você faz parte do grupo que eleva, que traz esperança, que encoraja os outros, ou que olha para a dificuldade e fala assim: nós vamos morrer junto? Aonde que está a sua fé? Mas eu quero caminhar aqui. Deus usa Josué e Caleb para trazer esperança ao povo. Abra rapidinho, Bruna, Números 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentro dos quais espiava a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Olha a visão deles. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Presta atenção no versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto coma pão e podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, não os temais. Eu sei que o povo quis apedrejar Moisés, e a ira do Senhor veio, irmãos, sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que esses 10 espias que foram a subir e espiaram a terra e deixou o povo todo medroso e apavorado, sabe o que o Senhor fez com eles? Quem sabe? Morreram de praga. Muitos de nós que trabalham contra aquilo que o Senhor faz na igreja acabam morrendo, irmãos. Fica morto no meio dos vivos. Porque você, de vez de trabalhar a favor, trabalha contra. Enfim, irmãos, eu vou esticar aqui, senão Deus, quando Ele manda a praga, Ele fala com Moisés e diz que desse povo ninguém entraria na terra prometida, a não ser os abaixo de 20 anos, exceto Josué e Caleb. Todos os outros que foram no embalo dos 10 não entraram na plenitude que era a terra prometida. Olha o que dá quando nós
desobedecemos e não cremos no que a palavra de Deus diz para nós, nós nadamos, sofremos e não alcançamos a plenitude. Você é um dos 10? Ou você é um que traz esperança? Quero ler só essa. Números 14, 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também o dos que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos daria, ou faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Murmurou, perdeu. Fez panelinha, fez separação na igreja, perdeu. Não é a favor e não honra o pastor ou a liderança, perdeu. E o mal quem sofre é a igreja, porque a promessa do Senhor ela vai se cumprir. A promessa do Senhor vai se cumprir. Irmãos, então voltando a Josué, Deus falou para ele ser forte e corajoso. Josué, que era Oséias, da tribo de Efraim, que era filho de José, um dos filhos de José que recebeu fazer parte das tribos, que era, o significado do seu nome era salvação, Oséias, e passou a ser chamado Yeshua. Josué no hebraico e no grego é Yeshua, que é o mesmo nome de Jesus, que tem o significado de que, o significado aqui, Javé ou Deus é a nossa salvação. De um Salvador ele passou a ser Deus é a nossa salvação, não ele, mas o que ele ia fazer, ele era uma representação de Jesus. Josué, Yeshua, que é o mesmo, só na tradução que mudaram para Josué, mas no hebraico, irmãos, é escrito exatamente igual, como se ele tivesse recebido o nome de Jesus. Então, guarda essa daí. E eu quero ler mais um aqui, irmãos. Eu estou caminhando para o fim, me perdoa hoje, fui longo, não quero ser cansativo, mas eu quero ler quando Deus chama Josué para a gente caminhar para o fim. Josué 1, versículo 1. Vou ler até o 9. Sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Mais o mar que ia se abrir, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, até o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, porque para teres cuidado em fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andasse. Não cesse de falar desse livro, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo quanto está escrito nela. Então fará prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Não te mandei eu?
Seja forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Caminhando para o fim, irmão, Josué precisava ser encorajado? Sim ou não? Josué estava com medo? O desafio era muito grande? Você acha que ele precisava de incentivo, de confirmação ou de encorajamento? Você acha que a gente precisa disso? O tempo inteiro? Grande era o desafio, irmãos. Provas ele tinha aí à frente. E olha o que tudo ele já tinha passado com Deus. O que ele passou, irmãos, no deserto. Mas o Senhor falou assim: apenas seja forte, seja muito corajoso. Irmão, seja forte, seja muito corajoso. Deus não manda a gente ser medroso. Olha só, presta atenção que agora eu vou inverter aqui, ó. Vou fazer o versículo inverso. Para você entender, entenda assim, ó. Você ser fraco, ser covarde. Quem te mandou? Quem te mandou? Quem mandou você ser fraco? Quem mandou você ser covarde? Quem mandou você ser apavorado, irmão? Quem mandou você se abalar por qualquer coisa? Quem mandou você se assustar por qualquer coisa? Quem mandou? A minha pergunta agora: quem te manda ficar assustado? Quem te manda ficar com medo? Quem te manda a ficar abalado por qualquer circunstância? É Deus? Então quem você está ouvindo? Deus manda você ser forte e corajoso, e outro manda você ser fraco e covarde, medroso e apavorado. Você acha que você vai chegar na terra prometida sendo assim? Você acha que você vai chegar na plenitude sendo covarde, medroso? Você acha que você vai conseguir alguma coisa na vida e ter sucesso e ser bem sucedido em tudo sendo um medroso? Quem te mandou ser medroso? Quem te mandou você andar cabisbaixo? Quem te mandou você andar desse jeito? Apavorado. Eu não sei o que vai acontecer com o meu trabalho. Eu não sei o que vai acontecer com o meu esposo. Eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar lá. Quem mandou você sair de casa já assim? Seja forte. Seja corajoso. Não te assuste. Não te espante. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é mentira. Satanás tem mentido e você tem acreditado. Ele está mandando você ter medo de uma coisa que não é para ter, irmão. Quem disse que você tem que ter medo? Hoje, nesta manhã, o Senhor te fala: seja forte. Fala para o seu irmão: seja forte, vai. Para de ser medroso. Para de ser covarde. É mentira. É mentira do diabo. Grande é o desafio, mas o Senhor é contigo por onde quer que andares. Irmãos, a gente vai viver plenitude. A gente vai viver plenitude. Abra comigo rapidinho, eu vou correr, irmãos. Eu preciso acabar, senão os irmãos vão me xingar. Não murmurem. Não murmurem. A oportunidade é careca, como a gente já disse hoje, a gente está cansado de falar. Mas para alcançar plenitude, grande é o desafio, assim como teve Josué. Como teve Josué, você tem um grande desafio pela frente. Você vai viver plenitude. Esta é a palavra de Deus para você e para a nossa comunidade. Você vai viver plenitude na sua vida. E tudo que você pôr a mão, você vai ser bem sucedido. Não tenha coragem. Não tenha medo. 1 Coríntios 16, 9 diz assim. Acompanha comigo.
porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Só que há muitos adversários. Irmãos, a oportunidade está aberta. Deus já prometeu. Ele deu o lema do ano: é plenitude, é glória, é presença, é prosperidade. Só que não vai vir de mão beijada, não vai vir de qualquer jeito, não vai vir assim, eu fico em casa e vai cair do céu, alguém vai me ligar e eu vou receber uma grande herança. Não vai ser assim. Tem que tomar. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Seja forte, seja corajoso. O Senhor não tem nada com covarde, Paulinho. O Senhor não tem nada com medroso. O Senhor só tem com gente corajosa, que olha a sua situação, fala: eu não posso, como Moisés falou, eu sou gago, eu não sei falar, mas eu confio na tua palavra. Disse Paulo, 1 Coríntios 9:24. Rapidinho, só fazer essa leitura, nós acabamos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Você está falando dos mundão, corre aí. Corre de maneira que o alcanceis. Toda atleta em todos se domina. Aquele, porém, para alcançar uma coroa corruptível, se esforça e ganha a coroa corruptível. Agora dessa terra. Nós estamos trabalhando para essa terra? Não, nossa terra não é essa. Nós, porém, nós buscamos a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desfilo golpes no ar, sabe, perdendo a força, batendo em nada, mas esmurro o meu corpo a reduzir a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Mas agora eu vou abrir um parênteses aqui rápido. Lembrei de Nimrod de novo. E eu ouvi o pastor John Bevere, um pastor que eu admiro pelo seu ministério, ele falando assim, que quando ele era jovem, pastor, de jovem, ele orava assim: eu quero poder, eu quero tocar as nações, eu quero viajar muito, eu quero orar, eu quero pôr as mãos sobre enfermos, ser curado, eu quero salvar muitos, pai, eu quero ser conhecido. É isso que ele estava falando. Aí o Senhor falou para ele assim: seu pedido está errado. Está pedindo errado. Você não tem que pedir que quer poder, que quer autoridade. Você tem que pedir para a glória de Deus vir sobre você. Você tem que pedir para conhecer-me. Aí Deus falou para ele assim: isso aí, se eu te der isso, você vai tocar a muitos, e no final, como Paulo disse, você vai estar perdido. Porque, irmãos, quando a gente cresce demais, a tendência é o orgulho vir. E por isso que Deus às vezes não dá tudo para uma pessoa só. Ele dá uma porção. Olha, receba a sua porção aqui no reino. Cadinho, receba a sua porção. Irmãos, receba, cada um tem a sua porção, e a porção de cada um junta em unidade faz a plenitude vir, irmãos. E sabe por que a plenitude ainda não está aqui na sua glória? Porque você não tem usado a sua porção. Porque se ele der tudo para mim, eu posso me perder na caminhada. Por isso que eu preciso de você, e você precisa de mim. Então, irmãos, esmurre seu corpo, olhe para Jesus e seja iluminado. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quiser ou que quer vir após mim, a si mesmo negue-se, dia a dia,
tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus está próximo. Jesus falou acerca de João que aquele que se esforçar herdará o reino. Nós temos aprendido que o reino já está aqui, no já, preparando para o ainda não. Então nós podemos viver, nós podemos viver. Irmãos, eu ia ler, mas não vou ler mais. Mas a palavra do Senhor diz: o que nos separará desse amor de Deus? O que nos separará das promessas do Senhor? O que nos separará se Ele deu o seu próprio Filho? Por que Ele não dará para nós todas as coisas? Se Ele não poupou o seu Filho, irmãos, apenas seja forte, seja corajoso. Caminhando para o fim, irmãos, agora é verdade. Além de Josué ser medroso, ser covarde, mas empoderado pelo Espírito, ele conseguiu acabar e levar o povo à terra prometida. Mas Josué foi perfeito? Foi um Jesus perfeito? Me diga um erro de Josué. Vocês estão aprendendo, hein? Tem que falar. Muito bem. E qual outro erro? Quando chegou na terra prometida? Fez aliança com o povo forte. Uma aliança que ia dar lucro para ele lá na frente, porque os caras tinham carro bom, carro de guerra. Se você não sabe dessa história, é porque você não está no estudo de terça-feira sobre o livro de Juízes, porque Josué foi o último juiz. Primeiro juiz, desculpa. O último não, o último. Foi Samuel. E ele errou duas coisas. Muito bem, esses dois pontos que eu queria falar para encerrar. Josué, apesar de ser um homem que foi encorajado pelo Espírito, teve dois erros fatais. O primeiro, que quando ele entrou na terra prometida, Deus mandou ele mandar expulsar todos os Jebuseus, Eneseus, Mefeteus, Ezequeus, aqueles povos lá. Aqueles lá, os seus. E aí ele entrou, mas fez umas aliancinhas. E o segundo, irmãos, ele não preparou a geração seguinte. Sabe quem foi o sucessor de Josué? Quem sabe? Alguém sabe por acaso quem foi? Não tem? Ninguém. A Bíblia diz aqui, ó, que quem manteve por algum tempo o ministério de Josué foi os velhinhos. Irmãos, isso fala sério com a gente. E eu quero encerrar aqui, dando uma bronca nos pais, porque os filhos não estão. Fala muito sério com a gente. As igrejas de hoje estão passando o cajado para os velhos. E foi isso que Josué fez. A Bíblia diz aqui, depois você pode ler em casa, irmão. Em Josué 2, Juízes 2:7. Falou que depois que ele faleceu, os anciãos, por um tempo, mantiveram a palavra do Senhor. Só que eles morreram. E aí, ó, versículo Juízes 2,
versículo 10. Abre rapidinho comigo para a gente encerrar. Ah, 8, vai, vamos ler do 8, vai. Faleceu José, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Aí te quer. Sepultado no limite da sua herança, em Tinatieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra aos seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram a ira do Senhor. Eram todos velhos, todos eram velhos, todos de cabeça branca, falando a igreja, só a cabeça branca. Irmãos, o Senhor tem nos despertado a falar com os nossos jovens, o Senhor tem nos despertado a falar com os nossos teens, porque senão, olha para a igreja na Europa, as igrejas na Europa estão se fechando, porque não se lembraram, estão praticando o mesmo erro que Josué praticou. Ninguém nem ouve falar quem foi o filho de Josué. Irmãos, eu falei esses dias a um amigo, e eu quero repetir isso, e isso tem que ser o fruto desse ministério. Nós precisamos aqui fazer uma aliança e um compromisso. Eu falava isso com o meu amigo esses dias, amigo de longa data, como disse o Breça há pouco aqui. Mas assim, nós precisamos prestar atenção, porque o fruto do meu ministério, o fruto do meu ministério de pai e o meu ministério pastoral tem que ser os meus filhos manter aquilo que eu comecei. E eu não digo só filhos naturais, os meus filhos espirituais, porque senão eu estou fadado à falência. Se os meus filhos não se engrenar, não se manter a palavra, Desperta Brasil, acabou. Essa tem que ser a nossa herança, essa tem que ser o nosso chamado em Deus aqui como igreja. Natinha, o seu filho tem que se manter em Cristo. Brunão, o seu filho tem que se manter. Paulinho, as suas filhas têm que permanecer. Temos que passar o cajado para os nossos filhos. Mas irmãos, nós não estamos fazendo isso. A verdade é que quando o povo chega na terra prometida, uns vivem plenitude em muitas áreas, outros vão viver plenitude porque Deus prometeu e você vai ter coragem para alcançar. Só que muitas das vezes o lugar de plenitude faz com que nós esqueçamos os nossos filhos. A prosperidade faz com que nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. E deixa o tio, a tia da escola, o vô, a avó, o tio que cuida durante o dia, o cuidador dos seus filhos, a creche, e você terceirizar. O Senhor às vezes não te dá aquilo que você está pedindo, porque você vai abandonar o seu filho, você vai abandonar a sua filha. E às vezes você está em casa só para preparar o seu filho. John Bevere fala muito bem isso. Se o seu chamado é criar seus filhos e preparar eles, você já conseguiu, você já cumpriu o seu chamado. Mãe, cuide dos seus filhos. Pai, eduque os seus filhos na palavra, inculca eles na palavra. Isso é plenitude. Isso é plenitude. Quer mostrar sua glória? Mostra os frutos. O seu discípulo é sua glória. O seu filho no caminho do Senhor é a sua glória, é a sua plenitude.
você ainda não se orientou nisso, eu quero que você fique em pé, nós vamos orar sobre isso. Sabe com quem você está se parecendo? Com o rei Ezequias. Quem conhece a história do rei Ezequias? Que Deus falou que ele ia morrer, vocês lembram? E aí Deus dá 15 anos de vida para ele, e aí ele começa a viver daquele jeito, e traz uns espião lá, que é convidado, e mostra todos os segredos, os tesouros. Aí o profeta vai lá na casa dele, e fala assim: quem mandou você fazer isso? Ele falou assim: eu fiz. Aí Deus falou assim: sabe o que é que vai acontecer com você? Os seus filhos vão ser tomados, os seus filhos vão ser eunuco, os seus filhos vão ser escravos de outro rei, vão invadir aqui e vão levar eles como escravos, suas filhas vão ser prostitutas. Sabe o que o rei Ezequias falou? Não vai ser comigo? O problema é deles. Eu vou viver, não é comigo, é a minha posteridade. Tem muito pai que não liga para o futuro do seu filho, que não prepara o caminho para ele, que não deixa nenhum suporte. Se ele conquistou, meu filho é que conquiste. E pense igual o rei Ezequias. Entrega o filho ao caminho dele. Você é responsável pelo seu filho. Então veja lá o que ele assiste, veja lá o que ele escolhe, veja lá o que ele tá, com quem ele está conversando, veja lá o que está no coração dele, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. O discurso que ele tem é as pessoas que ele está ouvindo, e não é você. Feche seus olhos, escute essa oração. Senhor, nos perdoa, Deus. Nós queremos tanto viver plenitude, e hoje o Senhor nos encoraja a viver. O Senhor nos leva a este caminho e diz que nós não podemos ouvir a voz do inimigo, mas ouvir a tua voz, que diz ser forte e também corajoso, para nós não nos assustarmos com as coisas desse mundo e não andarmos por elas, mas andarmos por ti, pela tua palavra, para que nós tenhamos sucesso, sejamos bem-sucedidos em tudo que nós colocarmos as mãos. Isso é a tua promessa e nós vamos viver. Mas o Senhor hoje, nesta tarde, nos orienta a também andar diligentemente na tua palavra. E a tua palavra é verdade. A tua palavra, ela cumpre o destino, e ela promete, Pai, e ela dá o destino certo, e o fim dela, Pai, que importa. E ela não volta vazia. E o Senhor fala que se nós inculcarmos os nossos filhos, ele não se desviará deles. Se ele crescer no caminho do Senhor, como diz Salomão, quando ficar grande, ele não vai se desviar. Nós cremos nessa palavra. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê prosperidade, porque nós queremos sim, Pai, não é demagogia, nós queremos ser prósperos na terra, mas não para nós, mas para nos ajudarmos os outros e termos uma vida saudável e boa, Pai. Mas, Pai, nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós temos responsabilidades como Pai, como liderança nessa igreja, nós temos responsabilidade. E o que nós temos feito? Pensando na próxima geração. Que nós temos, como temos andado, que tipo de exemplo eu tenho sido para os meus filhos, naturais e espirituais. Há pouco conversava ali no café, se as nossas entranhas viessem para fora e o Senhor revelasse a nossa intimidade quando somos de verdade, quando nós estamos aqui reunidos, que exemplo nós poderíamos dar? Deus, nós queremos ser fortes, nós queremos ser corajosos, nós queremos ser tudo isso, mas às vezes nós queremos isso só para nós. Somos egoístas. Ganhamos a promessa, nos empoderamos dela e não dividimos para a próxima geração e nem para o nosso irmão mais necessitado.
egoísta que somos, abraçamos a bênção como se fosse nossa, sendo que o Senhor deu para nos compartilhar. Eu oro nesta tarde para que nós sejamos sábios no proceder, que tenhamos, Pai, a astúcia e a prudência de darmos passos corajosos, de deixarmos, Pai, muitos costumes errados que envergonham o nome do Senhor. Costume que envergonha o nosso íntimo, Pai. Primeiramente nós. E o Senhor está falando com você nessa hora. Na sua intimidade, é de dentro para fora, irmão. É de dentro para fora, irmã. Você tem que começar aí, ó. Quando você está sozinho, quando está no seu quarto, quando está no carro, quando está dirigindo. O Senhor fala: tenha coragem, porque eu quero mudar a sua história. Tenha coragem, porque você vai chegar em lugares altos para ser um dispenseiro. Você é dispenseiro. O que o Senhor tem te dado não é seu, é nosso. Receba do alto. Receba do alto temor, porque o temor do Senhor é o princípio, é o que nos educa, é o que nos levanta, é o que nos ergue, é o que nos encoraja. Deus falou tudo aquilo para José, mas falou: encuca, não esqueça da lei. Não esqueça da lei. Para viver plenitude, você tem que trazer a palavra que te encoraja e parar de ouvir o que o inimigo tem dito sobre